Que às vezes você está ouvindo nos seus monitores, o grave está lindo, o agudo está lindo. Quando você for ouvindo no seu telefone, está um horror. Fala, pô, o que eu fiz de errado? Basicamente, ele te permite, entre outras coisas, fazer a comparação instantânea AB entre dois pares de monitor. Tá. Então, normalmente você tem o seu monitor maior, aquele monitor que você ouve os graves, que você entende como é que estão os planos de mixagem, como é que está o seu palco sonoro, e você tem normalmente, se não tem, deveria ter, um par de monitores pequenos, menores, às vezes com os falantes menores, que eles vão soar mais ou menos como a média dos equipamentos que vão tocar a sua mix no mundo real. Tá. Isso é muito fundamental para você ter esse AB. Porque às vezes você está ouvindo nos seus monitores, o grave está lindo, o agudo está lindo. Quando você for ouvindo no seu telefone, está um horror. Fala, pô, o que eu fiz de errado? O erro foi você não prestar atenção na monitoração para o mundo real. Poderia ser um fone de ouvido também ou um segundo monitor? Não, sempre monitores, né, monitor? Por quê? Isso aqui é um equipamento de circuito passivo. Tá. Então ele não pré-amplifica. Justamente por quê? Para colorir o mínimo possível o som que entra. Tá. Certo? Então ele vai sair dessa interface de áudio, vai passar por esse cara, ele vai ter um botão de controle de ganho, de saída, né? O volume principal dele. E você vai ter com os controles básicos. Por exemplo, você pode controlar aqui entrada 1 e entrada 2, ou seja, você pode ter até duas fontes sonoras distintas. Você pode ter o som vindo da sua interface principal de áudio, e se você tiver um outro equipamento que tenha, por exemplo, um player qualquer que você precisa injetar o som dali, de uma referência, de alguma outra coisa, você pode usar ele também. Tá, ele tem duas entradas E duas saídas. Então você pode alternar, por exemplo, da saída da sua interface para monitor 1 e monitor 2. É instantâneo, você pode fazer um AB instantâneo. Isso é muito legal e muito oportuno de você ter essa troca rápida. Tá. Só um detalhe, a saída de interface, ela tem que ser XLR ou posso adaptar? Que eu tô vendo, ele tem entradas XLR aqui. Na verdade, ele tem um conjunto completo de entradas e saídas P10 balanceada e um conjunto XLR balanceado de natureza, né? É importante você trabalhar com entradas e saídas balanceadas por uma série de motivos, entre as quais você manter a sua cadeia de ganho intacta, né, das entradas e saídas, e principalmente você evitar qualquer tipo de ruído espúrio, né, já que balanceado ele consegue lidar bem com ruídos externos, né, que em home studio às vezes tem, né, então a gente precisa minimizar a chance. Você pode usar, por exemplo, eu posso tirar da minha interface. Você fala, pô, mas a minha interface é uma saída P10 balanceada. Você pega o seu P10 tradicional, liga nas saídas dela, e se o seu monitor, normalmente os monitores têm entradas balanceadas. Sim. Aí você pode tirar das saídas balanceadas dele e jogar no seu monitor. Então você pode usar qualquer entrada, qualquer saída. Tá. Então isso é bem prático. E aí você tem você alterna rapidamente entre monitor A e monitor B. E, entre outras coisas, ele tem uns truquezinhos interessantes. Ele tem um controle extremamente útil aqui, que é o controle de mono e estéreo. Aí você pergunta para mim, por que eu ouviria mono na minha mix? Porque o mono ele vai te dar claramente como é que a sua... Por incrível que pareça, só abrindo uma janela, hoje em dia as mixagens, as músicas são ouvidas em muitas fontes mono. Aquelas caixinhas coloridinhas em forma de charuto que você leva para a praia para infernizar os seus vizinhos de esteira, elas são todas em mono. Muitas delas... Celulares, a maioria... Celulares, maior parte, hoje muda um pouquinho. Então existe toda uma divulgação de som em mono por aí, né? E o mono estéreo ele te permite ouvir como é que está como é que você está manipulando a sua fase da mixagem, as fases da sua mixagem. Que às vezes um cancelamento de fase, ele estraga uma mixagem que poderia ser boa, né? E é um assunto mais técnico, mas assim. Então o mono estéreo é muito importante para você ouvir como ela vai soar em mono, como vai soar em estéreo. Ela tem um botão fundamental que é o mute. Às vezes você precisa dar um breakzinho na sua mix, você para um pouco, para e dá uns segundinhos e ouve. E às vezes alguém vai falar com você no estúdio, o artista quer falar alguma coisa, você muta na hora, tá? E ele tem um negócio chamado DIM, um botãozinho muito útil também que ele diminui 20 dBs. Ele deixa o som de fundo. Então isso é legal, isso é importante. Às vezes você está ouvindo o som lá em 80 dB, 77 dB de média. Tá, puta, som legal. Você sabe que a resposta do ouvido ela muda de acordo com a intensidade do som. Muitas vezes você está ouvindo ele no volume mais alto. Quando você passa para ouvir no volume mais baixo, ele não está a mesma coisa, a mix.
tá com elementos que estão fora, para dentro, para fora. Sumir E com o instrumento, né? vice-versa. Às vezes você mixa baixo demais, quando você bota o volume alto, ela tá toda esquisita. Então isso é uma boa maneira de você alternar, às vezes, de ouvir ela bem baixo, depois passar para o volume normal, né? Para quem não sabe, o sweet spot para dentro de um home studio é entre 73 e 77 dB, 75 dB mais ou menos, média, né, de você ouvir. Não é uma regra ponta de faca, mas você ficando mais ou menos nessa média de 75, 76 dB, você vai estar sempre num sweet spot de audição. Então você vai estar ouvindo sempre mais ou menos bem todas as frequências. Legal.